Queremos agradecer a Deus por mais um dia de reunião de oração e reflexão da Palavra de Deus, levando aos irmãos uma palavra de Deus, uma palavra de reflexão para os nossos corações, porque a igreja precisa ouvir e praticar a Palavra de Deus. Mas antes, porém, irmãos, gostaríamos de fazer alguns avisos, avisando que domingo teremos a Santa Ceia. Lembrando também que no sábado nós iremos entregar as roupas que nós arrecadamos, as roupas de frio, né? Encerrando a campanha do agasalho. Queremos também agradecer aos irmãos que têm nos ajudado, colaborado conosco e assim mantendo o trabalho da igreja. Que Deus abençoe a todos. Gostaríamos também de agradecer aos irmãos que estiveram orando pela nossa família, pelo pai da Edna, pelo seu Alcides, que o Deus tomou para si nessa semana, e nós queremos agradecer muito a oração dos irmãos feita por nossa família. Deus abençoe. Irmãos, para iniciarmos o nosso culto dessa noite, nós vamos ler Mateus capítulo 21, continuando naquela ida nas parábolas de Jesus, primeiro em Mateus, depois nós vamos aos outros evangelhos, né? Então, Mateus capítulo 21, nós vamos ler a partir do 33 ao 46, a parábola dos lavradores maus. A palavra do Senhor, então, ela diz assim, Mateus 21, 33 a 46. Atentai noutra parábola, havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo, ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo que o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vieram o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetem os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que em sobre cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que eram a respeito deles que Jesus falava. E, enquanto buscassem prendê-lo, temeram a multidão, porque estas o consideravam como profeta. Mais uma parábola, irmãos, dos lavradores maus. Então, Jesus fala de si mesmo, né, colocando essa parábola que Jesus veio e aqueles que eram para receber não o receberam e acabaram crucificando o nosso Senhor. Então, o Senhor veio para todos nós, que nós possamos então recebê-lo em nosso coração e praticar a justiça que Ele manda e praticar as ordens que Ele manda, que está na sua palavra. Para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 97, Súplica do Redimido. Meu
hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito a Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito a Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Cantado o hino, irmãos, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Ele nos oriente, nos ajude, nos dê força, para que possamos então suportar os dias que passamos na terra e também as dificuldades que passamos, os obstáculos que temos, mas não só isso, também agradecer pela alegria que Ele tem nos dado e pela fé que tem nos colocado. E também queremos pedir a Ele que Ele apague as nossas transgressões. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, mais um dia, mais uma vez na Tua presença. Isso alegra o nosso coração, porque nós recebemos do Senhor misericórdia, recebemos palavra, recebemos uma força para viver mais um tempo, a Deus, com o coração cheio de fé, Senhor, no mundo, precisando, Senhor, da luz, precisando do Teu amor, precisando da Tua palavra. Queremos, a Deus, Te agradecer pelos dias que o Senhor tem nos dado, por aquilo, a Deus, que o Senhor tem colocado em nossas vidas, que possamos administrar bem, Senhor, porque somos apenas mordomos. Queremos também, a Deus, pedir que o Senhor continue a abençoar a Tua igreja, continue, Senhor, a edificar a Tua igreja, para que possam, Senhor, frente às dificuldades, Senhor, passarem por momentos e verem que o Senhor está com a Tua mão sobre a vida de cada um. Queremos também confessar aqui os nossos pecados, quando fazemos, a Deus, por ação, por pensamentos, por palavras, a Deus, nós queremos então pedir perdão, que o Senhor venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e esteja, Deus, nos perdoando. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, que nesse momento confessa ao Senhor os seus pecados também, Pai, porque sabemos que o Senhor é o único capaz de perdoar os nossos pecados, o único capaz de nos apagar as nossas transgressões, para que nós possamos continuar andando diante do Senhor. Obrigado, Deus, pela misericórdia, pelo amor com que o Senhor olha para os Teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Continuando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, culto de reflexão e oração da palavra, vamos ler a palavra de Deus para a edificação da igreja. A palavra de Deus sempre tem uma mensagem para nós, né? Às vezes o Senhor fala de várias maneiras, e uma das principais maneiras hoje dele falar é a leitura da palavra. Gostaria, irmãos, de olhar para o texto de João capítulo 11, ali está marcado de 1 a 46, mas eu vou ler de 1 até o 10, e aí a gente vai. Vocês conhecem bem a história de Lázaro, né? Então,
Nós vamos contar a história de Lázaro e nós vamos falar principalmente em cima do versículo de número 40. Tá bom? Que eu vou ler de 1 a 10, depois eu leio 1:40. 11:40 melhor. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor. E lhe trouxeram, ou melhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-nos e volta para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. E o 11:40 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Senhor, a tua palavra, Deus, é lida e nós, ó Deus, queremos ser edificados por ela. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que conhecemos a tua palavra, que cremos nela. Abençoa para que o Senhor fale conosco nesse momento. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acredito que os irmãos conhecem muito bem essa história. A história é a ressurreição de Lázaro. Mas como que nós vemos essa história, né? Maria era uma família, Maria, Marta e Lázaro era uma família da igreja, vamos dizer assim. Né? Conhecia os milagres de Jesus. Se nós formos olhar para o contexto desse texto, esses irmãos, então, eles tinham experiências com o milagre de Jesus. Né? Se nós formos olhar aqui, Jesus estava com eles sempre, e então, Lázaro, então ele morre, e aí nós vemos então que acontece, né? E Jesus, então, ele fala para elas crerem. E daí nós vamos ver o texto que ainda quando Lázaro morre, Jesus é avisado, ele demora ainda 2 dias, e depois para chegar ainda lá onde que Marta e Maria estavam, e aí nós vamos ver então que ele demora, parece que mais uns 2 dias, né? Tanto é que a irmã lá vai reclamar que ele demorou tantos dias para chegar naquela aldeia. Mas uma coisa que Jesus promete, irmãos, é que Lázaro, ou as coisas que acontecem em nossas vidas, é para glorificar a Deus, né? É para a glória de Deus, não é para a morte, né? Ele vai falar no versículo 4 aqui: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, nós vemos então que acontecem algumas coisas em nossas vidas para a glória de Deus, né? E basta que nós creiamos, como a igreja crê, como a igreja veio crendo ao longo dos tempos. E aí então nós paramos no versículo 40, 11:40, e ele vai repetir, ele vai lembrar, né? Dizendo assim, ó: respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então, irmãos, a fé, nós queremos falar de um pouco de fé. A fé não é para nós, não é nossa, não é nós que aumentamos a fé, não é nós que plantamos a fé. Isso é obra do Senhor, né? Não de obras da mão do homem, mas é do próprio Deus que aplica no coração do homem a gente crer, né? Em crer em absurdo aos olhos humanos. Aí quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós vamos ver que nós cremos em muitas coisas. A igreja crê para os homens, né? Nós já falamos esses dias aqui que é loucura para os homens, né? A gente crê na ressurreição depois da morte, a gente crê em várias coisas que a palavra de Deus diz
que vai acontecer, crer na volta de Jesus, né? Quando olharmos para o céu com poder e glória, ele virá, né? Quem vai crer nisso? Quem que está crendo nisso, né? A não ser o povo de Deus, que o próprio Deus colocou essa fé no coração para que a gente pudesse viver com esperança aqui na terra. Então aqui nós vemos que essa morte e tantos obstáculos que acontecem na vida dos cristãos é para a glória de Deus, né? Depois você vai contar, puxa, Deus foi comigo, Deus me abençoou, Deus me ajudou, Deus me protegeu. E nesse caso aqui, Deus ressuscita Lázaro, né? Então, Lázaro, então, ele vem para fora, volta para a glória de Deus, né? E o povo vê, o povo está testemunhando. E quando nós também cremos, nós estamos testemunhando ao mundo. Então, nós somos da igreja, né? E muitas das vezes nós ficamos preocupados, nós ficamos pensando, né? Como que Deus fala para a gente umas coisas dessa? E nós sabemos então que o Evangelho, ele traz essas coisas que nós deveremos crer na palavra de Deus, crer naquele que Deus disse para nós. E como que é difícil, né? Aquele que não tem o Espírito de Deus crer. Então, esse é o contexto, nós estamos trabalhando com uma família, então, que crê em Deus. E o que nós podemos falar mais? Que não é fácil crer, né? Por nós mesmos a gente não crê. Se for falar para uma pessoa normal, o que é a fé, o que você pode crer, né? Nós já citamos aqui, por exemplo, Nicodemos, né, que Jesus então fala para ele que ele tinha que nascer de novo, através da fé. E aí Nicodemos não entende nada. E aí então eu digo para os irmãos que não é fácil crer. Para nós que cremos é difícil tirar. E não se tira, porque é Jesus que colocou essa fé. Mas para aquele que não crer, aquele que não encontrou ainda com Cristo, ainda é difícil dessa pessoa crer. Então nós vamos falar hoje sobre a fé e nós vamos lembrar de alguns que tiveram fé e creram e viram o milagre. Uma palavra aqui que fica, irmãos, para nós, é para a gente crer, que a gente vai ver o milagre, né? A gente vai ver o milagre e Deus vai nos apresentar esse milagre. Aqueles que creram e viram o milagre. Por exemplo, a primeira figura ali é Abraão, né? Nós vamos em Gênesis capítulo 22, onde que Deus prova a Abraão através da sua fé. Como é essa história lá em Gênesis 22? Abraão, então, ele tinha seu filho e Deus pede para ele que ele vá ao monte e faça um sacrifício a Deus, né? E ele, então, ele parte para o monte. E aí, então, nós vamos ver que Deus, então, ele provê algo para substituir o sacrifício que Deus tinha pedido para ele. Então, ele vai, parece que preocupado, e aí, então, no versículo Gênesis 22:8, vai dizer assim: respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Isso aqui parte de uma pergunta, né? O que Isaac está falando? Quando Isaac, então, no versículo 7, ele diz assim, ó: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Né? Então, Isaac estava meio desconfiado de que o sacrifício seria ele. Né? E aí, então, Abraão responde, Deus proverá através da fé. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 11, o nome de Abraão vai entrar como um dos heróis da fé. Então nós vemos então que aqueles que creram viram o milagre. E aí quando então a história os irmãos também basicamente conhecem, quando Abraão então ele vai sacrificar o seu filho, como entendendo o que Deus tinha pedido, e aí Deus então mostra o sacrifício que não é o seu filho, e no lugar dele então ele ia matar o cordeiro que tinha aparecido ali. Então Deus, ele coloca as dificuldades, e nós então
através da nossa fé, nós vamos mostrar a glória de Deus para o mundo. Então, aqueles que creram, eles viram o milagre. Aqui, esse dia, nós estávamos lembrando de Moisés, né? Moisés creu quando ele viu o milagre do mar se abrindo, né? Então nós temos que crer. Uma chamada aqui para nós, uma observação para nós é que nós estamos crendo na vinda de Jesus. A igreja crê nisso. E nós então vamos ver Jesus voltar com poder e glória. Todos aqueles ainda que ficarem aqui na terra, estiverem na terra, nós veremos Jesus voltando com poder e glória através da nossa fé. Então nós cremos e nós vamos ver esse milagre. Se a igreja crê realmente nisso, vai ver esse milagre. E a diferença é daqueles que estão esperando Cristo, daqueles que confiam na palavra, que Ele vai voltar. A diferença é aqueles que estão esperando e aqueles que não estão esperando. Aqueles que estão esperando será uma alegria enorme, porque Ele vai voltar. Para aqueles que não estão esperando, será um dia desesperador, né? A Bíblia diz que eles procurarão até a morte e não encontrarão. Então, aí já passou o dia de crer, aí então o Senhor está chamando a nossa atenção que se nós crermos, a Bíblia diz aqui em João 11:40, se crer, verás a glória de Deus. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, nós veremos a manifestação da glória de Deus. Quanta alegria então de Abraão ao ver que o Senhor tinha providenciado então esse sacrifício no lugar de Isaac, né? Então, quando Abraão veio, então vou ler aqui, 22:12, diz assim, então disse, não estendas a mão sobre o rapaz, Deus falando para Abraão, né? Aqui, 22:12, Gênesis. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora que sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. Então aí, se a gente crer, nós vamos ver a glória de Deus. E crer, irmãos, é crer. Às vezes a gente acha que é um absurdo. E olhando com os olhos humanos, sem Deus no coração, nós vamos ver que é absurdo mesmo, não é verdade? É um absurdo. A gente ter um filho e ir levar para o monte e fazer um sacrifício, absurdo de um dia nós olharmos para os céus e vermos Jesus com poder e glória vindo. Talvez um absurdo que nós encontramos a palavra de Deus nos falando, mas nós cremos e temos que crer para ver o milagre. A segunda pessoa que nós colocamos ali é José, então, quando os seus irmãos o venderam. Então, José não entendeu no começo, né? Nem o seu pai Jacó também entendeu. Mas, o que se virou? José teve que crer em Deus. Lá no Egito ele estava crendo em Deus. A partir de Gênesis, capítulo 38 até o 50, nós vamos ver a história de José, né? E os irmãos, então, acompanhem essa linha de tempo. O que aconteceu com José? José creu em Deus e aquela traição dos seus irmãos se tornaram bênçãos. Mas ele teve que crer para ele ver que depois ele foi o grande sustentador do povo de Israel, do povo de Deus, quando teve aquela grande fome. Então, nós vemos então que algumas coisas então nós temos que crer para depois a gente ver o resultado da nossa fé. Então, muitos creram, e aqui nós vemos então, voltando para o texto, ao falarmos de Abraão que creu, de José que creu e viu a glória de Deus, aqui também nós vemos então principalmente o pessoal da família, Marta, Maria, o próprio Lázaro que estava morto, né? Jesus então mostra esse presente, ele vem para a casa deles. No versículo 25, o 11, 25, vai dizer assim, Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nós estamos esperando por isso, né? Nós cremos que nós vamos morrer sim, se Jesus não voltar antes. Ontem até no velório do meu sogro a gente estava falando a respeito disso, e
nós, se não morrermos, nós vamos ver a volta de Jesus, nós vamos ver pessoas ressurgindo, pessoas ressuscitando, aqueles que morreram no Senhor. Então, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Mas primeiro, irmãos, é crer que Deus pode fazer alguma coisa em nossas vidas, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus não foi... a gente estava olhando uma pregação e o pregador dizia assim na sua introdução, dizendo que algumas religiões, como vê Jesus, alguns homens, como vê Jesus. Hoje nós encontramos os ateus que não confiam em Deus, né? Não acreditam em Jesus. Então, nós encontramos várias pessoas que quando apresentamos a Jesus, eles vão dizer, não creio. Né? Mas pela misericórdia do Senhor, muitos também que foram ateus um dia, acabam crendo no Senhor pela sua misericórdia. Então, irmãos, a nossa fé em Jesus, ela é contada a partir do Gênesis e vai até ao Apocalipse, quando o Senhor, então, ele promete que mandaria o Salvador. Então, a nossa fé, ela é baseada em Jesus, aquele que veio ao mundo, ressuscitou, fez os milagres para os olhos dos homens verem que ele era o próprio Deus e nós, então, cremos dessa forma. Finalizando, gostaria então de fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa que nós temos que fazer é crer em Deus. Né? Sabendo, é uma coisa absurda também que nós vamos, né? Algumas igrejas, alguns irmãos, algumas pessoas vão pensar que nós é que convertemos as pessoas. Não é. Né? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos que crer em Deus. Né? E crer em Deus, ela vem através do quê? Romanos capítulo 8, 10, ali, vai dizer que a pregação, o crer em Deus, ela vem pela pregação. E pregação da palavra de Deus, que é confiado à igreja, que passa essa pregação aos homens, e ali o Espírito Santo atua na vida do homem, e o homem começa a ter fé. E convence ele que ele precisa de Deus, precisa de ser curado por Deus. Então, a primeira fé que nós temos que ter, o primeiro crer, é crer em Deus. Segunda coisa é crer em sua palavra, né? Que muitos aí refugam a palavra de Deus também. Não creem na palavra de Deus, né? Dizem que essa palavra foi escrita por homens. Sim, acreditamos que foi escrita por homens, inspirados por Deus. A própria Bíblia diz isso, né? Assim como Deus usa hoje um vaso, né? Um homem, um pregador, para mandar a palavra para os ouvidos dos pecadores, e eles se convertem, assim também foi nesses dias. Deus, então, inspirou os homens para que escrevesse essa palavra e deixasse ela para a igreja, deixasse para o mundo, para a gente crer. Então, a segunda coisa também, para a gente crer, é crer na palavra de Deus. E a terceira coisa que nós temos que crer é crer em Jesus, o seu Filho, aquele que veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou, vai voltar, nos ama. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? É através dele que nós chegamos até o Deus Pai, porque diz que Ele é o único caminho, a única verdade, né? É por Jesus nós chegamos até o Deus Todo-Poderoso, e por Jesus é que nós temos crédito diante de Deus, né? Por nós mesmos, nós não temos esse crédito, porque nós somos homens pecadores, e assim então Jesus, Ele é o nosso advogado, né? A Bíblia diz em João, Epístola de João, vai dizer que Jesus é o nosso advogado. Então nós temos que crer em Jesus, né? Quando você pega um advogado para defender uma causa sua, você não pega ou não contrata um advogado que você não crê, não é verdade? E assim também, é claro, Jesus é 1000 vezes melhor do que qualquer um outro advogado, porque Ele morreu na cruz por nós, Ele tem todo o crédito, Ele já provou o seu amor por nós, Ele já provou ao Deus Pai quanto Ele nos ama, então já é uma causa ganha, né? A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Então Jesus, esse está para a gente crer
no Filho de Deus, o Jesus Todo-Poderoso, que veio a este mundo, deixou o seu exemplo, nos amou e hoje, então, ele está como nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que virá para buscar a igreja, né? Aquele que virá para buscar o seu povo, todos aqueles que conseguiram ficar firmes na presença do Senhor, que conseguiram crer através do Espírito Santo em Deus, na sua palavra e no seu Filho. Que Deus nos abençoe, irmãos, e ficamos aqui com o versículo de 11:40 de João, que diz: se crermos, nós veremos a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Creia em Jesus e você vai ver a glória dele, vai ver os milagres deles acontecendo em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos, então, na última parte da nossa reunião de oração, vamos orar. Gostaria de dizer que orar, o que é orar? Definição de oração é você falar com Deus, né? Então, Deus está precisando falar com seus filhos, você está precisando falar com seu pai. Então, orar é você conversar com Deus. Segunda coisa que nós podemos falar sobre oração é que a resposta de Deus é de conformidade com a vontade soberana de Deus, né? Então, ele pode responder sim, não espere. E aí, então, nós oramos dessa forma. E por que nós dizemos isso? Baseado na oração do próprio Jesus, que ele orou ao Pai, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Lá no Getsemane, então Jesus ensina a gente a orar quando ele faz aquela oração. A oração dele é que seja feita a vontade do Pai. E a economia da Trindade na oração é da seguinte forma, para você saber também, uma rápida palavra sobre oração. O Deus Pai é que recebe a oração, ele diz sim, não e espere. Ao falarmos isso, o respaldo nosso está no nome de Jesus, né? Então Deus recebe, é no nome de Jesus que nós temos nós já falamos aqui, o advogado nosso. E a terceira pessoa da Trindade, o que é? O que essa terceira pessoa da Trindade faz? Ela peneira os nossos pedidos até chegar a Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, nós aqui estamos para fazer essa oração desta forma, baseado na palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Você também, quando orar, faz isso aí por nós. Ou faz isso aí olhando para a palavra de Deus. Nós pedimos orações pelos enfermos, né? Graças a Deus, alguns irmãos já sararam, já ficaram curados do Covid, né? Aqui nós falamos com o nosso irmão Misael, tudo bem por lá, né? Já algumas coisinhas, acerto final, né, dessa doença. Nós já também continuamos orando pelo Jean, amigo da Donária. Nós também queremos lembrar do nosso irmão Júlio e Fátima e agradecer por esses irmãos, né, que passaram por esses momentos aí com o vírus. Então nós agradecemos por essas famílias. Também pedimos pelos missionários, enfermos, desempregados, idosos, os enlutados, que são bastante nesses dias aí. E nós, então, queremos pedir por esses irmãos. Então, gostaria também de agradecer, né? Não só pedir, mas agradecer pela proteção de Deus em nossas vidas. Deus tem nos cuidado, Deus tem protegido a gente e tem nos consolado também, né? Sabemos, então, que nós perdemos o sogro, a Edna perdeu o pai, a família toda enlutada. Nós queremos, então, pedir o consolo de Deus sobre a vida de cada um que perdeu um dos parentes, né? Então, vamos orar, então, elevando os nossos pensamentos a Deus, sabendo que o Senhor, Ele está nos ouvindo nesse momento. Você que tem o seu pedido aí na sua casa também, você pode colocar na lista e fazer esse pedido aí nessa corrente de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, chegamos até diante do Senhor para colocar, Senhor, os nossos pedidos, baseados, Senhor, na sua soberania, baseado na oração de Jesus que ensinou-nos a orar, dizendo que seja feita a tua vontade, sabendo que o Senhor pode responder, ó Pai, para nós, de acordo com a tua vontade, Pai. Nós somos os teus filhos e sabemos a tua preocupação conosco, sabemos, ó Deus, da tua
do teu amor para conosco. E esperamos, ó Deus, a tua resposta sobre as nossas orações. Gostaria, Senhor, de começar pedindo aqui, Senhor, pelos missionários que estão espalhados, ó Deus, pelo mundo, pregando a tua santa palavra, Deus, para a conversão dos homens, para o arrependimento, Senhor, para o batismo. Nós queremos pedir que o Senhor esteja com eles e que o teu Espírito Santo atue na vida dessas pessoas quando forem pregado o Evangelho. Seja em qualquer lugar, ó Deus, a qualquer homem, a qualquer nação. Nós queremos pedir que o teu Espírito Santo haja no meio dessas pessoas, Senhor, e eles possam se converter, ó Deus, dos seus maus caminhos, voltar para o Senhor e assim, ó Deus, fazer a tua vontade, Senhor, porque a tua palavra diz: quando um pecador se arrepende, ó Deus, há uma festa no céu. Olha, Deus, e como é importante, ó Deus, ver uma vida restaurada, uma vida, Senhor, animada pelo Senhor, uma vida que andava morta nos seus próprios pensamentos e agora volta-se para o Senhor. Olha, Deus, que os missionários, Senhor, participem dessa jornada desses homens e que vejam essa alma, Senhor, caída no lamaçal do pecado, levantada, Senhor, pronto para a glória do Senhor. Eu quero também, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe eles, ó Deus, as suas finanças, a sua saúde, e que a igreja, Senhor, somos nós, que possamos estar, ó Deus, junto com eles em oração, ajudando, Senhor, em todos os sentidos das suas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, os 3 missionários que sempre a gente pede e se espalhe, Senhor, até os demais, Pai. Nosso irmão Elando de Cidrolândia, nosso irmão Adriano da Jocum, nosso irmão Reverendo Oséias, Senhor, em São Joaquim de Bicas. Esteja com esses irmãos, Pai, alcançando eles, ó Deus, acompanhando eles, e que eles possam saber da tua palavra, que o Senhor estará com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Também, ó Deus, eu quero orar, Senhor, pelos enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, ó Deus, que precisam de um leito, aqueles que precisam de um remédio, aqueles, Senhor, que precisam do Senhor, da sua mão sobre as suas vidas. Esteja ali cuidando, Senhor, de cada um deles. Eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor dê todas as condições às famílias, Senhor, para estarem acompanhando esse enfermo, dando todo o suporte, Senhor, porque nós sabemos que não é fácil, Senhor, dar esse suporte aos enfermos, Deus, porque necessita de grande cuidado, de grandes investimentos, Pai. Nós pedimos que o Senhor acompanhe esses enfermos junto com seus familiares. Eu quero, Senhor, também te agradecer por aqueles que passaram, ó Deus, por essa enfermidade, Senhor, do Covid-19, o caso na família do nosso irmão Misael, Senhor, do nosso irmão Júlio. Esteja, Senhor, com eles, recuperando totalmente a saúde deles e que eles possam se sentir fortes para recomeçar, ó Deus, os seus trabalhos normais, ó Deus. Nós te agradecemos por eles, Pai. Peço também, ó Deus, pelo Jean, o amigo, Senhor, da Donari, esteja, Deus, com ele, recuperando a sua saúde, dando-lhe força. E, a Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem o acompanhado, porque nós temos visto as respostas, Senhor, da oração do teu povo diante, Senhor, desses casos, Deus. Queremos, a Deus, também orar, ó Deus, pelos enlutados, Senhor, que a nossa família passa também. Pedimos a consolação do teu Espírito Santo, o entendimento da tua palavra, para que possamos entender a vida como ela é, Senhor. E, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou. Abençoe, Senhor, o filho, Senhor, do seu Alcides, Senhor, principalmente a minha esposa, Senhor, os seus netos, meus filhos, ó Deus, a mim como acompanhante também, ó Deus, que vi, Senhor, as suas dificuldades. Se esteja consolando a cada um de nós, sua esposa, a Luzia, Senhor. Esteja, Senhor, com os demais filhos, Senhor. Esteja, Deus, cuidando de nós, consolando, Senhor, aqueles demais também que perderam os seus queridos e que não é fácil, nós sabemos disso, Pai. Mas o Senhor esteja consolando, dando entendimento a Deus sobre a morte, sobre essa despedida, Senhor, sabendo, Pai, que quando nós cremos na Tua Palavra, como lemos aqui nessa noite, é apenas um tempo, porque nós veremos a ressurreição de todos aqueles que creram no Senhor, Pai. Queremos, ó Deus, te pedir também pelos desempregados, Senhor, que são tantos nesses dias no Brasil, precisando, ó Deus, das finanças, Senhor, do sustento, do trabalho, para, ó Deus, continuar, ó Deus, a sua vida no dia a dia. Abra as portas, ó Deus, àqueles que precisam, pois sabemos, Pai, que
sem trabalho, Senhor, é difícil, Senhor, porque a gente depende do trabalho para, Deus, sustento da nossa família, Pai. Abençoe a cada um, abra as portas, a Deus, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, Pai. Oro também pelos idosos, Senhor, da nossa igreja, os idosos, Senhor, espalhados pelo Brasil, que precisam, Senhor, também de cuidados familiares, que os seus familiares possam cuidar dessas pessoas que já cuidaram também, quando puderam, e o Senhor esteja cuidando, Senhor, nesse momento desses irmãos, Pai. Eu quero, Deus, também não só pedir a Deus, mas agradecer pela proteção, pelo cuidado, pelo consolo. Eu quero te agradecer, Deus, por ministrar, a Deus, a Tua palavra sobre os nossos corações, por dar a fé ao Teu povo, Senhor, que precisa de fé nesses dias tão difíceis. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor está conosco, como prometeu na Tua palavra, todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, cuida de nós, Senhor, nos anime e que, ó Deus, possamos, ó Deus, ver a glória do Senhor, como diz a Tua palavra nessa noite. Que nós possamos crer para ver a glória do Senhor, para ver, ó Deus, a Tua volta, Senhor, para ver, ó Deus, a ressurreição, Senhor. Que nós possamos crer para ver, ó Deus, as nossas dificuldades sendo tiradas, Senhor, pela Tua mão poderosa. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui orando. Obrigado pela oportunidade de crer no Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar orando pelos irmãos. E queremos te agradecer, Deus, sempre em nossos corações, por todas as coisas que o Senhor tem feito em prol da igreja. Oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Finalizando, irmãos, deixamos para nos despedir através do hino de número 400, que é a oração por proteção. Que o Senhor nos abençoe. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela Tua redenção e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Finalizando, irmãos, o nosso culto, nós agradecemos a todos os irmãos que nos acompanharam, né? Continue a acompanhar, assistir o canal da igreja. Os nossos cultos quinta-feira, às 18 horas, como estamos fazendo aqui, e no domingo, em culto na igreja, presencial e online, às 18 horas. Que Deus abençoe a igreja e que a gente confie mais e mais no nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.